Então vamos começar a apresentação aqui para vocês. Um breve resumo do que nós temos visto nos últimos 12 meses em relação a todos esses eventos que falam sobre transformação digital. E basicamente assim, não tem como a gente olhar para a transformação digital e pensar que TI ela deixa de apoiar. Ao contrário, cada vez mais TI passa a apoiar a transformação dos negócios de qualquer empresa. A gente vai passar por vários exemplos aqui de empresas que se transformaram nessa era e graças à TI elas conseguiram alcançar essa disrupção que todo mundo fala, esse nirvana da transformação digital. Mas um pouco antes aqui nessa parte da infraestrutura de TI, quando a gente fala sobre o futuro da infraestrutura de TI que está em todos os lugares, ela deixa de ser uma TI totalmente centralizada, como a maior parte das empresas tinha uma TI totalmente centralizada e passou a ser uma TI totalmente distribuída. Esse é o primeiro gancho. O outro ponto é o mundo híbrido. Eu ouço muito a gente falar sobre cloud, talvez cloud first, mindset cloud first, vamos jogar todas as cargas para cloud. Cloud não é o fim, pessoal. Cloud é apenas um meio da conversa, é um passo na conversa para construir e apoiar a jornada da transformação digital. A gente vive num mundo híbrido e que workloads centralizados eles estão migrando cada vez mais para edge. E que a infraestrutura de TI do futuro, ela é composta por troca de dados entre parceiros. Uma grande vantagem digital que qualquer empresa no futuro pode obter na era digital é a sua capacidade de trocar dados com outras empresas. Não só a capacidade de trocar dados com ela própria, mas também com todo o ecossistema de parceiros. Se vocês pensarem nos principais aplicativos que vocês utilizam no telefone celular de vocês, esses aplicativos eles têm uma interoperabilidade com outras empresas. Se a gente pensar no iFood, por exemplo, você já consegue fazer toda a transação do seu cartão de crédito pelo próprio aplicativo. Existe uma comunicação entre o sistema do iFood com o sistema de cartão de crédito. Como é que isso acontece? Como é que essas coisas, por trás dos bastidores, elas são interconectadas? A gente vai revelar um pouco mais aqui nessa apresentação. Um outro ponto é, os ecossistemas eles estão adjacentes e interconectados privadamente. Não tem como a gente pensar, por exemplo, numa transação totalmente de alto risco, totalmente segurança, pensando do ponto de vista de segurança, como uma transação de cartão de crédito, e essa transação acontecer pela internet. A internet é um meio viabilizador, de fato, porém a interconexão privada entre as empresas é o principal viabilizador da possibilidade de ter a troca de dados entre as empresas. E um outro ponto bem interessante que eu quero compartilhar com vocês é a história da Equinix. Interconexão está dentro do nosso DNA desde quando a Equinix foi fundada, em 1998. Quando a Equinix foi fundada lá na Virgínia, em Ashburn, naquela região, foi exatamente pensada do ponto de vista de que as operadoras de telecom elas não conseguiam dar escala para o crescimento necessário da internet. E aí dois caras tiveram uma visão de que era necessário pensar em um lugar totalmente neutro para que essas empresas de telecom pudessem trocar tráfego umas com as outras, poder conectar o seu backbone. Até aquele ponto não existiam pontos de troca de tráfego, não existiam pontos que nós chamamos de Internet Exchange, e a partir daí a Equinix ela foi se consolidando do ponto de vista de ser um lugar neutro em que as operadoras de telecom pudessem trocar tráfego umas com as outras e se interconectar. A partir daí, as empresas de conteúdo, elas perceberam um valor muito grande em relação a isso. Elas perceberam que, assim, ao invés de eu construir uma estrutura em cada um dos data centers das operadoras de telecom, por que eu não construo em um único lugar que todas as operadoras estavam? E foi a partir daí que foi se vendo o benefício da interconexão, o benefício de se pertencer a um lugar neutro e um benefício de, basicamente, apoiar a primeira transformação digital que eu chamo, que foi da parte de electronic trading. Vocês devem lembrar, basicamente, uma cena muito comum de filmes. Vocês estão com fone de ouvido agora na cabeça de vocês, mas os corretores de ações naquela época, que tinham 5 linhas telefônicas na cabeça, negociando freneticamente a compra e venda de ações, aquele modelo morreu e agora é totalmente digital. Isso aconteceu dos anos 2003 em diante. E basicamente o que nós percebemos foi o seguinte, a partir obviamente de uma bolsa de valores, as empresas que são corretoras, as empresas de market data, elas precisavam se interconectar para garantir menor latência, para diminuir a volatilidade no mercado financeiro. E aí a gente percebeu que assim, não só a interconexão ela era um pioneiro nessa questão de troca de dados privada, mas também ela diminuía a latência, garantia a total disponibilidade entre a conexão entre os dois sistemas e permitir, obviamente, se conectar com múltiplas empresas. E a partir daqui a gente percebeu a criação de um ecossistema. O ecossistema é exatamente essa comunicação entre empresas de diferentes setores, mas que tem um mesmo fim. Tá?
Mais para frente, as empresas de cloud. E a gente pode citar os exemplos dos grandes hyperscalers, como a AWS, Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, IBM Cloud também. E aí, exatamente em 2011, a AWS trouxe uma solução para o mercado chamada Direct Connect, que foi uma solução que permitia acesso direto à sua infraestrutura, totalmente fora da internet, para poder se conectar diretamente com sua estrutura. Basicamente, permitia um acesso privado de camada 2 à infraestrutura de cloud que a AWS entregava. E isso aconteceu em 2011, na Virgínia. Se vocês analisarem os blogs da Amazon, da AWS, vocês vão perceber que exatamente esse tipo de conectividade aconteceu na Equinix. Então a Equinix a gente pode chamar também que foi o primeiro lugar que as clouds começaram a entregar conectividade direta. E obviamente isso permitiu que as empresas pudessem jogar cargas de trabalho críticas para ambientes em cloud. Tá? E hoje a gente vive exatamente nessa era digital que as empresas elas se conectam com provedores de cloud, se conectam com provedores de conteúdo, se integram com qualquer outro tipo de empresas que façam parte da sua cadeia de valor, exatamente para permitir que elas tenham uma habilidade de trocar dados de forma privada, fora da internet, num ambiente totalmente seguro. A gente vai ver diversos exemplos aqui, o que isso implica para saber se sua empresa está apta para uma era digital. Quando a gente olha basicamente do que essas empresas estão fazendo e as principais capacidades, e a gente pensa exatamente na experiência do usuário. Já pararam para analisar que às vezes um serviço digital que você utiliza, isso aconteceu bastante com e-commerce. Se o e-commerce não carrega, você vai para o e-commerce do concorrente. Isso já foi basicamente consolidado e validado por todos os e-commerce. O e-commerce não pode cair. Do contrário, as empresas elas perdem receita. E a experiência do usuário está totalmente ligada com isso aqui. A experiência do usuário na era digital é prioritária, ela é primordial para qualquer tipo de negócio que vai exigir exatamente uma interação com o usuário em qualquer lugar do mundo. Então essa empresa ela precisa estar próxima do seu usuário. Ela precisa pelo menos disponibilizar seus sistemas o mais próximo possível do seu usuário. Um outro ponto também é a troca de dados. A gente já falou aqui no começo, a capacidade da troca de dados é que vai definir se a empresa ela vai ser, se ela vai ter uma vantagem ou não na era digital. E, obviamente, a infraestrutura digital com a criação de cores híbridos regionais, o mais próximo possível da sua densidade de acesso, dos seus usuários. Toda essa criação, ela parte exatamente do ponto de vista de infraestrutura de TI, apoiando, obviamente, todas as outras jornadas que nós vamos falar aqui mais para frente. Ou seja, a área de negócio é totalmente beneficiada através de uma transformação que acontece do ponto de vista de TI. E tudo isso começa com a arquitetura. A arquitetura que nós vimos basicamente no passado, de diversas empresas se pautando em redes MPLS, basicamente, que tem uma característica centralizadora e deixando de ter essa característica centralizadora e passando a ter uma infraestrutura distribuída. Existem prós e contras dos dois lados, obviamente, a MPLS no passado foi o principal meio que viabilizou a troca de dados privadas entre empresas, entre filiais das empresas globais, mas ela sofre com alguns problemas, como problemas de resiliência, estabilidade, ela sofre problemas da experiência do usuário por ter uma característica centralizadora, ela sofre por problemas de performance, troubleshooting e até mesmo desafios e capacidade. Mas a partir do momento que essa empresa transforma a sua rede, do ponto de vista de otimização de redes, basicamente, a resiliência faz parte da arquitetura de redes. Porque você pode perceber, basicamente, nesse caminho distribuído, que a rede ela é totalmente resiliente por diversos caminhos, e não mais um ponto centralizador que pode ser um ponto único de falha. E outros diversos benefícios. E onde que vocês encontram todos esses detalhes? Já deixando um brinde aqui para vocês, ioakb.com. É uma base de dados que nós lançamos com blueprints de diversos passos transformacionais que as empresas podem adotar, que as empresas estão adotando na realidade, as grandes empresas já estão adotando todas essas metodologias que nós validamos com elas, e ela é chamada de arquitetura orientada à interconexão, Interconnection Oriented Architecture. É uma base de dados totalmente grátis, o acesso, vocês podem acessar, free, ninguém vai ficar mandando spam para vocês, e é uma comunidade viva, onde que vocês podem trocar informações com C-levels de outras empresas, com gerentes de TI de outras empresas, com arquitetos de redes de outras empresas, e validar se o que você está fazendo é o que eles fizeram, se eles tiveram os desafios, e compartilhar esses desafios para vencer na era digital. Outro ponto bem interessante é que começa com a melhor arquitetura, mas a melhor arquitetura exige a melhor plataforma também. E esse é um pouco da Equinix para vocês. A Equinix hoje está presente com mais de 200 data centers no mundo, com mais de 9.800 clientes. Hoje sim, nós somos o maior
no número de data centers, somos o maior líder no ponto de vista de colocation. Mas nós não gostamos de ser chamados como líder de colocation, sabe por quê? Olha esses números comigo, são 200 data centers, 9.800 clientes, com mais de 340 mil interconexões. É como se a gente pegasse os data centers e tirasse o teto e visse que dentro do data center existem várias conexões entre os clientes e esses clientes estão transformando seus negócios a partir dessas interconexões. Então hoje eu não me chamo mais como a maior empresa de colocation, mas me chamo hoje como a maior empresa de interconexão do mundo. Esse é o pulo da Equinix aqui, caso vocês não tinham ouvido falar sobre a Equinix hoje é a maior empresa de interconexão. E aqui no Brasil nós temos 6 data centers, são 2 no Rio de Janeiro e 4 em São Paulo. Aqui é mais uma foto para vocês conhecerem o nosso último data center, o SP3, que foi lançado há quase 2 anos, fica em Santana de Parnaíba, aqui bem perto, e bem próximo do data center da Bolsa de Valores, exatamente para diminuir a distância, para que as empresas tenham a menor distância possível para o data center da Bolsa, por exemplo. Bom, um ponto bem interessante aqui para vocês é o seguinte, quando a gente pega toda a massa dos clientes da Equinix e quando a gente chama isso de ecossistema, que é o maior ecossistema de fato que existe, isso traz um mix de clientes bem interessantes. Como a gente pode ver, todos os clientes eles são categorizados, mais de 1.800 empresas de telecom são clientes da Equinix, mais de 700 empresas de conteúdo e mídias digitais são clientes da Equinix. Então, sabe aquele vídeo que você assiste numa logomarca que tem aqui? Você dá o play, sai de algum HD que fica dentro desse data center da Equinix, que possivelmente o mais próximo da sua casa. E aquele provedor de internet que entrega esse conteúdo até a sua casa, se ele estiver conectado diretamente a ele, você vai ter a melhor performance para poder rodar os vídeos, quem sabe até em alta resolução, rapidamente no seu televisor ou na tela do seu celular. Um outro ponto interessante são as empresas de cloud. A Equinix sempre foi considerada como a casa das clouds, porque olha aquele footprint dos 200 data centers que nós temos no mundo. As grandes empresas de cloud, elas têm 1 ou 2 data centers próprios, mas elas não faz parte do core business dela construir data center próprio e sair construindo no Brasil, na Europa, na Ásia. Eles olham para a Equinix basicamente e falam, eu preciso ter um data center lá no Brasil, você pode hospedar minha infraestrutura? E é isso que os provedores de cloud fazem. Mas não é só hospedar, é permitir a interconexão direta com eles. E hoje, basicamente, todos os 5 grandes hyperscalers aqui no Brasil, eles estão disponíveis para se conectar diretamente via Equinix. E mais de 3.000 empresas. Um grande ponto dessas 3.000 empresas, que eu chamo a atenção de vocês, é que basicamente as principais empresas do mundo, elas fazem parte também do ecossistema da Equinix. Mais de 50% das empresas Fortune 500, listadas na Fortune 500, elas são clientes da Equinix. Elas têm uma atuação global, são multinacionais, elas precisam estar presentes o mais próximo possível dos seus usuários. Bom, um outro ponto bem interessante aqui para vocês é como que a Equinix vem se consolidando, e eu prometo que esse é o último slide da Equinix. É mais para mostrar para vocês como que nós crescemos organicamente nesses últimos tempos e crescemos também através de fusões e aquisições. Tá? Mas hoje, basicamente, do ponto de vista de market share, a Equinix é o que lidera no número de clientes. E isso traz exatamente uma possibilidade e uma grande opção para qualquer um dos nossos clientes se interconectar com qualquer um dos outros clientes dentro da nossa plataforma, de uma forma muito fácil. Exatamente ouvindo os nossos clientes que nós pautamos a nossa visão. Os nossos clientes nos disseram que eles precisam olhar para a Equinix e dizer, vocês já são meu Trusted Advisor, mas eu preciso que você me permita estar em todos os lugares, me interconectar com todos e integrar todos os meus sistemas. E essa é a visão da Equinix. Desde o ano passado, nós mudamos a visão exatamente para atender todos esses anseios dos nossos clientes. E com isso, a gente vê exatamente clientes como esses se transformando e podendo se transformar cada vez mais. Empresas como essas se transformando. E trazendo um exemplo para vocês da era digital, pessoal, a era digital é uma corrida maluca. É uma corrida que exige basicamente que qualquer negócio tenha uma capacidade de se transformar muito rápido. Vou pegar o exemplo para vocês da Uber. Acho que a Uber foi um exemplo bem interessante, que ela começou basicamente transformando todo o sistema de logística de passageiros em qualquer lugar do mundo, não foi? Se ela parasse por aí, talvez ela teria perdido o mercado, talvez ela não estaria trazendo mais os lucros necessários para os investidores, e ela teve que se transformar e entrar exatamente no segmento de entrega de comidas. Então, desde uma empresa que brigava com taxistas no passado, já ela está brigando com motoboys, com redes de restaurante, e quem sabe qual vai ser o próximo pulo da Uber?
Um outro exemplo é a própria Amazon. A Amazon começou revolucionando toda a parte de e-commerce e hoje ela está modernizando uma loja física. Você entra numa loja, basicamente escaneia um QR Code ou ela faz um reconhecimento facial, você pega o produto que você quer e tchau, acabou. E vai diretamente no seu cartão de crédito. E mais coisas que eles estão fazendo, revolucionando toda a parte de entrega, logística e por aí vai. Então a era digital é uma era de constante transformação. Aquele que consegue se transformar mais rápido é aquele que vai vencer. E aquele que consegue trocar dados mais rápido, obviamente, vai apoiar toda essa jornada. Um outro ponto bem interessante aqui para vocês é o seguinte, nós temos analisado com muito afinco toda essa questão de transformação. Nós usamos intensamente Data Science para analisar todos os dados que estão disponíveis hoje de forma pública, de forma ética, e todos esses dados nós compomos uma grande base de dados, e nós utilizamos um algoritmo com base em Machine Learning para identificar alguns padrões de consumo. Nós dizemos que esses padrões, eles são os 20% de soluções que vão resolver os outros 80% de problemas nessa jornada de transformação digital. E todos esses 20% de soluções, eles são aplicáveis para qualquer tipo de negócio, para qualquer nível de negócio. E nós trouxemos bastante insight em relação a isso com o Global Interconnection Index. Se vocês ainda não deram uma olhada no Global Interconnection Index, é um relatório que a Equinix lançou desde 2017 para medir a velocidade do crescimento e a adoção de interconexão entre diferentes negócios em diferentes regiões do mundo. O Global Interconnection Index, no volume 3, teve um coach de um cliente nosso que foi bem interessante, porque ele disse exatamente que ele consegue ter uma visão do que as outras empresas estão fazendo e com quem elas estão se conectando. Pensa o seguinte, a interconexão é o que vai habilitar a troca de dados. Ok, a gente já percebeu isso daqui. A troca de dados é o que vai dizer se a empresa tem uma vantagem ou não na era digital. Legal. Agora, se eu sou uma empresa de bancos e seguradoras, por exemplo, e o meu segmento na minha região está crescendo nesse delta, mas a minha empresa não está acompanhando esse delta, isso significa que os meus concorrentes estão fazendo alguma coisa e eles vão ter uma vantagem muito superior à minha na era digital. Como que eu posso antecipar as minhas necessidades ou como eu posso sair na frente? O Global Interconnection Index traz esses tipos de detalhes. Ele projeta basicamente o crescimento da interconexão e compara com o crescimento de outras soluções, como por exemplo o próprio crescimento da internet, que é divulgado por um relatório da Cisco, o Cisco VNI. Bom, a interconexão no volume 3, ele tem uma projeção de crescer até 51% até 2021. E esses 53% anuais do crescimento da interconexão global vai atingir a casa de 13.300 terabits por segundo. Esses 13.300 terabits por segundo durante um ano vai gerar um volume basicamente de dados trafegados na casa de 53 zettabytes. Se vocês não sabem o que é 53 zettabytes, eu ainda nem consigo imaginar utilizando todo esse tipo de dados. Mas basicamente dá para a gente perceber, com alguns casos de uso de 13.300 terabits por segundo, o que dá para fazer em um minuto concomitantemente. Mas basicamente dá para a gente pegar 5 bilhões de carros de transações eletrônicas acontecendo, basicamente 12 bilhões de corridas compartilhadas também acontecendo, toda essa troca de dados. Toda essa tabela aqui à esquerda acontecendo concomitantemente dentro de um minuto. E a interconexão, ela não só vai ter esse ponto esse viés de crescimento bem superior ao da internet, como ela vai ter o dobro do volume da internet, da velocidade da internet até 2021 e 13 vezes o volume da internet até 2021. É uma troca de dados absurdamente que a internet atual não vai conseguir suportar. E as empresas precisam se pautar na interconexão para permitir esse fluxo de dados. Ponto bem interessante para vocês é o seguinte, não tem como a gente pensar que essas coisas estão acontecendo ao acaso. Existem 5 macro tendências que estão descritas no Global Interconnection Index que fazem todo esse drive, todo esse direcionamento da necessidade de se interconectar. Negócios digitais, urbanização, cibersegurança, volume de dados e conformidade, ecossistemas de negócios, todas essas macro tendências justificam uma necessidade das empresas terem um mindset interconnection first. Ter um mindset interconnection first em paralelo com o cloud first traz obviamente todos os benefícios que as empresas precisam ter. A gente percebeu que muitas empresas com mindset cloud first tiveram que dar um passo atrás e pegar todo esse mindset interconnection first e começar a trabalhar num remendo da sua rede. Grandes empresas fizeram isso. Empresas brasileiras também. Mas voltando aqui no Global Interconnection Index e trazendo esse mix aqui por regiões, a gente percebe o seguinte.
A América do Norte é que vai liderar no ponto de vista de troca de dados. Ponto. É que o mercado mais digitalizado é o mercado que busca constantemente se digitalizar, se pautar em serviços digitais, mas a gente tem a América Latina no estudo. E a América Latina tem um ponto bem interessante, que ela tem a maior velocidade de crescimento percentual, ou seja, a América Latina compondo por 63% e representando 11% do mix global. O que dá para a gente perceber aqui? Dá para a gente perceber basicamente que no index, trazendo aqui uma tabela uma cola bem rápida do index para você, os diferentes setores que a gente vai ver crescendo na nossa região são setores que às vezes a gente nem tá prestando atenção nesse crescimento. Eu citei aqui alguns deles, como bancos e seguros. Ok, bancos têm olhado por um viés muito digital, forçado por fintechs e por aí vai. Mas empresas de energia e concessionárias, negócios e serviços profissionais, saúde e ciências biológicas, crescendo acima de 3 dígitos ano a ano, percentualmente. E ela vai sair de nada para alguma coisa muito considerável. Então é muito importante ter uma visão sobre essas verticais também, porque essas verticais elas precisam ter um poder de interconexão, um poder de troca de dados. Obviamente, todas essas aqui se fazem necessárias, mas essas é a que eu destaco no index. E ao final do Global Interconnection Index, a gente trouxe um insight bem interessante sobre o estudo dos nossos clientes. A gente estudou o comportamento dos nossos clientes durante uma jornada de 3 anos, com 450 empresas, com mais de 4.100 implementações, para entender com quem eles estão se interconectando. E aí a gente percebeu que esses clientes, eles, por implantações, e aí vocês podem ver aqui no quesito das verticais, os clientes, vou pegar um exemplo do próprio saúde e ciências biológicas, uma empresa de saúde, uma empresa de healthcare, basicamente, ela tem basicamente 7 pontos de presença em áreas metropolitanas no mundo, ela tem um total de 80 racks espalhados na construção da sua distribuição de infraestrutura e se interconecta com 80 empresas diferentes, ou seja, 50% são operadores de telecom, 21% são com provedores de cloud e 29% com empresas, e 26% com empresas que fazem parte da sua cadeia de valor. Com hospitais, com laboratórios, com todas as empresas que fazem parte da cadeia de valor. Quando a gente olha do ponto de vista mais quantitativo, e aí entendendo quais empresas únicas elas estão se interconectando, pegando o mesmo exemplo de saúde e ciências biológicas, elas se conectam com 17 operadoras de telecom. E aí, as operadoras de telecom que estão aqui têm uma grande oportunidade para entender quais são as necessidades desse mercado e entregarem valor agregado para eles. Com 4 provedores de cloud, com 6 empresas que fazem parte da sua cadeia de valor. E essa é a média global de que as empresas estão se interconectando. Tudo parte de um ponto de vista de uma receita que nós estamos mostrando. Se vocês quiserem um pouco mais de detalhes sobre essa receita, né, sobre esses 5 passos transformacionais, no nosso stand, hoje e amanhã, nós teremos uma palestra exclusiva para comentar sobre esses 5 passos transformacionais. E aí, se vocês quiserem um pouco mais de detalhes, além do que está no Global Interconnection Index, façam-nos uma visita e converse conosco para entender como é que a gente apoia qualquer empresa a avançar na sua capacidade de troca de dados. Um outro ponto bem interessante é o seguinte, é basicamente esse tipo de topologia que nós estamos vendo. A gente vê essa distribuição, essa rearquitetura de TI acontecendo e todos esses pontos criando, que nós vemos as empresas criando ao redor do mundo, eles são customizados. Essas customizações, elas obviamente vão passar por todos os pontos de otimização de redes, a multi-cloud híbrida, segurança distribuída, dados distribuídos e a troca de dados de aplicação. E, obviamente, pensando do ponto de vista de edge, a gente tem alguns drivers bem interessantes, como explosão de dados, a distância pode matar, custos de transporte, tem que pensar em como que vou movimentar o grande volume de dados de um lado para o outro. E a performance, ela precisa ser cada vez mais otimizada, cada vez mais vai ser acirrada a competição na era digital. E aí, uma interrupção ou é uma vantagem competitiva na edge? É uma disrupção ou uma vantagem competitiva na edge? Aqui é basicamente quando a gente traz uma reflexão sobre criação de hybrid multicore ou núcleo híbrido regional, como a gente está chamando aqui no português. É como que você encurta a distância o mais próximo possível dos seus usuários, saindo de um ambiente totalmente centralizado e o mais próximo possível dos seus usuários. É basicamente um exemplo que a Google fez com
com o seu último lançamento, o Google Stadia. Eu não sei até que ponto vocês acompanharam esse lançamento, mas é uma revolução no mundo de jogos. Você não tem mais uma console, basicamente, para poder apoiar os seus jogos. Você basicamente precisa de um acesso à internet. E isso se dá exatamente com uma arquitetura de três camadas, tanto do ponto de vista do endpoint, ao Metro Edge, até um Regional Core. E aí, para fechar essa parte aqui e trazer uma reflexão para vocês, vou soltar um vídeo bem rápido para abrir um pouco mais o nosso modo de pensar hoje de manhã. Pessoal, preparem o celular de vocês agora. Agora é o momento do celular de vocês, que eu vou precisar da interação de vocês. Fiquem por dentro da nossa programação. Alguns conteúdos complementares a essa palestra vão ser exibidos no nosso stand. Se vocês quiserem acompanhar todos esses conteúdos, vocês são mais que bem-vindos a visitar o nosso stand e participar das palestras. Aqui é um QR Code para vocês acessarem a nossa agenda. Vocês vão perceber, basicamente, que nós temos palestras tanto hoje como amanhã, acontecendo diretamente no nosso stand. Vocês são mais que convidados. A única dica que eu dou para vocês é façam um registro, porque as vagas são muito limitadas. Tá? Se houver necessidade de a gente repetir alguma palestra, obviamente a gente vai fazer um replay dessa palestra. Então, basicamente a gente vai falar sobre como se interconectar com Network Edge Services, como conectar sua arquitetura com múltiplas clouds, evitando a internet. E aqui tem um demo bem interessante, que nós vamos subir uma aplicação de missão crítica em 2 clouds. A gente vai derrubar uma para mostrar a resiliência quando se tem interconexão entre as clouds. A gente vai falar sobre uma estratégia inovadora sobre cabos submarinos, os passos para a construção, exatamente aqueles 5 passos que eu passei rapidamente sobre os 5 passos aqui para vocês. E a gente vai falar também sobre a plataforma de interconexão do Equinix Internet Exchange aqui para o Brasil. E mais uma vez o celular de vocês, caso vocês queiram baixar qualquer um desses conteúdos, esse é um outro QR Code, caso vocês queiram baixar essa palestra, fiquem muito à vontade para baixar e compartilhar com o time de vocês. E mais uma vez, meu muito obrigado para vocês.